Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o programa de hoje está com um assunto que todo mundo fala, todo mundo opina, pelo menos uma opinião ou outra todo mundo tem, que é política, tanto aqui do Vale quanto nacional. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o professor Jofre Neto. Seja bem-vindo, professor. Já é figura marcada aqui da TV. Prazer estar de volta aqui a esta casa que eu tive a honra de servir durante 3 mandatos. E nesta TV que eu tive a honra também de criar. Pois é, apesar de ser ex-vereador, além de ser ex-vereador, o professor, ele é mestre em administração pública e governo pela FGV e também é professor e consultor em administração pública, né, professor? Então vamos começar a falar do que todo mundo comenta, que é a política em Brasília. Depois a gente vem aqui para pertinho. Muito bem. Vamos começar pelo Brasil, Brasília. A gente só ouve falar de escândalo ultimamente, desde o comecinho com o Mensalão, agora é Lava Jato. O senhor acha que está um pouco desgastada essa imagem política? A população sente mesmo essa sensação de impunidade? Como ela encara isso? Como a gente pode encarar essa situação política atual sem ter essa sensação de impunidade, de desesperança? Olha, a meu ver, isso tem que se reportar às origens, os fundamentos da representação política. Eu acho que hoje a população não se sente representada pelos seus deputados, pelos seus senadores e muito menos até pelo atual presidente da República, que não foi eleito, todo mundo sabe disso. Foi golpe? A meu ver, foi um golpe, sim, um golpe institucional e que é uma opinião que está sendo partilhada por inúmeras universidades no Brasil no momento, né, com cursos específicos sobre o golpe institucional que foi dado, né? É uma nova modalidade, os tempos vão mudando, não diria evoluindo, mas vão mudando, e o golpe feito com armas, feito na base da força bruta, caiu de moda, já não é mais eficiente. Então, há meios de se conduzir e levar um golpe. Bem, mas falando em representação, a meu ver, né, reforço, isso se deve porque é difícil no nosso sistema político você escolher realmente. Por isso que a reforma política é a mãe das reformas que tem que ser feita. Por que eu digo que a população não sabe quem que ela escolheu ou não escolheu quem ela gostaria de fato, né? Um dado simples, nas eleições passadas, para deputado estadual, nós tivemos, só em São Paulo, 1.800 candidatos. Para deputado federal, 1.200 candidatos. É muita gente. Então, é evidente que num universo tão grande, com a quantidade imensa de candidatos assim, você não tem condições de escolher, né? A capacidade humana, digamos, que você consiga distinguir entre 5, 10 propostas ou 10 nomes diferentes. Esse limite é fácil, eu costumo brincar que até um pai que tenha muitos filhos, ele confunde o nome dos filhos eventualmente, uma mãe confunde. Agora imagina um eleitor que está vendo personagens que aparecem de 4 em 4 anos, numa quantidade dessa de centenas e de milhares, realmente. O que vai acontecer? A pessoa escolhe, porque ela é obrigada a votar, ainda que o custo para não votar seja muito pequeno, sim, mas ela se sente moralmente compelida a votar. Ela tem que escolher alguém. E ela não vai desperdiçar o voto, né? A imensa maioria não desperdiça o voto. Então, o nome que lhe vem na cabeça com mais familiaridade, ela vai lá e vota. É por isso que nós temos aí, com frequência, figuras célebres, entre aspas, da imprensa, os que se notabilizam nesses últimos programas agora de tipo Big Brother, né? Acabam elegendo deputados, pessoas que apareçam com frequência, não necessariamente pessoas mais capacitadas. É quem você lembra, você acaba escolhendo. Sim. E isso leva a uma crise de representação, porque essas pessoas, como foram escolhidas de uma forma muito superficial, não tem um vínculo também com aqueles eleitores. Eles aparecem a cada 4 anos e pronto, são eleitos, né? Qual seria o caminho para isso? Uma das fórmulas experimentadas no mundo é o voto distrital, que aproxima o candidato do eleitorado. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, nós deveríamos ter 6 distritos. Então, teríamos um distrito aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, um outro distrito abrangendo aqui Taubaté, depois Pinda, no Médio Vale, depois um distrito lá no Vale Histórico, um distrito no litoral, aqui também abrangendo a região Taubaté, abrangendo naturalmente a Serra. Então, seriam candidatos e deputados que o eleitor sabe o nome, ele sabe de onde veio, conhece a história e assim por diante. Não é?
Mas alguém poderia perguntar, mas o eleitor pode pesquisar também. E eu vejo isso com frequência, viu? Sim. Eu vejo em programas de debate político especialistas dizendo, não, o eleitor tem que ser consciente, ele precisa pesquisar a vida do seu candidato e escolher de uma forma racional. Ora, imagine um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, gastou 2 horas para ir, 2 horas para voltar, chega em casa exausto, cansado. Ele não vai ter cabeça para abrir o computador, entrar na internet e buscar um nome de candidato. Para começar, essa informação não está disponível. É difícil. Ele teria que ser um especialista para procurar esse candidato e ainda formar um juízo a respeito. Isso é uma bobagem, é um conselho bonitinho, mas absolutamente inútil, que não serve para nada. Mas, professor, a gente percebe que as pessoas estão comentando mais. Sim, graças a Deus. Isso significa que elas estão mais interessadas realmente em solução de problemas, em melhorar a situação política? Ou está ocorrendo um pouco do espetáculo? As pessoas estão assistindo porque parece quase um reality show que acontece aí com as prisões e julgamentos. Muito bem. Nós temos um outro aspecto agora que é uma novidade, né? Graças a Deus os tempos evoluem. Nós temos essa novidade das redes sociais. Ainda o impacto pode não ser tão grande, mas eu empiricamente estive num bairro de zona rural no final de semana e para minha surpresa, lá na roça, num bairro isolado, vários adolescentes com a postura típica, curvados assim, acompanhando o que estava no celular. Não necessariamente está mexendo com política, mas ele acaba vendo algum meme, alguma Sim. coisa, ele acaba vendo. E isso dá uma oportunidade de manifestação. Tem 2 aspectos. Primeiro, a pessoa tem uma chance de se manifestar. Por outro, como é muito fácil se manifestar, aquela inibição natural que nós temos frente a uma outra pessoa, na presença dela, de ser mais contundente ou de ser mais crítico e tal, a imensa maioria das pessoas tem educação, né? Ela se sente constrangida de falar isso. Tem o bom Mas agora, senso. na frente de um celular, o bom senso até, ou na frente de um celular que não tem ninguém ali, ele se sente à vontade para falar o que quer e falar às vezes até o que não deveria falar, e aí expressa numa linguagem nova que é muito perigosa, que é a linguagem do ódio, né? Que ao invés de ter discordância, se tem ódio. E recentemente a mídia, né, isso dentro de um contexto mais amplo deste golpe, a meu ver, grande parte da mídia embarcou nisso também e foi incentivando esse discurso de ódio, de tal forma, esse discurso de ódio contra a classe política, de tal forma que hoje ser político no Brasil é uma coisa absolutamente desprestigiosa, né? E pode ser até perigosa. Sim. Né? Pode chegar ao limite do que aconteceu hoje, né? Ou ontem à noite, um episódio lamentável, um episódio tenebroso do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio, né? E dá muito mal-estar, continuando nessa linha do ódio, dá muito mal-estar ver que nas redes sociais hoje, vários grupos ligados a um candidato de extrema-direita, que é o candidato Bolsonaro, comemorando a morte da Menos uma socialista. Uma coisa assustadora isso, que não bate com o caráter do brasileiro, não bate com a nossa cordialidade. Nós somos um povo cordial, e cordial não tem nos 2 sentidos. Associo a isso um sentido pejorativo, cordial demais, porque não reage, mas cordial sim, por ser uma pessoa, por sermos pessoas mais educadas, tolerantes e tal. O Brasil é um país tolerante. Mas o senhor não acha que a cultura do futebol acabou pesando para o lado da política, de virar um nós contra eles, assim? Isso, exatamente, você tem razão. Essa imagem é positiva no sentido que divide o mundo em 2 times, não é? Nós, eles, esquerda, direita, meu grupo, o grupo deles, né? Então, aí eu não vejo nenhuma qualidade do outro lado. Em campanha, eu vi outro dia alguém comentando, eu gostei muito dessa abordagem, porque é o que eu penso também. Em campanha política, não deveríamos ter sequer adversários, deve ter concorrentes. São pessoas que concorrem diferentes, com propostas diferentes ao mesmo cargo. Num nível um pouco mais acirrado, digamos que tenhamos adversários. Mas agora não, agora mudou para outro patamar. Em vez de adversário, nós temos inimigos. E o inimigo, você não dialoga. O inimigo, se é inimigo, ele pretende destruir. Né? Esse é o conceito de inimigo na guerra, pretende destruir. Já que ele pretende me destruir, eu o destruo na frente. Né? O que vai acontecer? Não vai sobrar ninguém, né? Porque um vai querer matar o outro.
não é? E dentro dessa lógica do inimigo, é perigosíssimas as abordagens que se fazem, por exemplo, de combater a violência com mais violência. Isso é uma loucura que pode inviabilizar o nosso país. Pois é, professor, nosso tempo já acabou. Oh. É um tempo que corre bastante, mas acabou para o primeiro bloco. Ainda tem um segundo bloco para a gente discutir mais política, tanto nacional quanto política regional. Não sai daí não, que a gente já volta. Até já.